Fala, prezado. Você sabe a diferença entre autor, coautor e partícipe em uma empreitada criminosa? Vou te ensinar agora de forma simples e prática essa questão tão importante para o curso de Direito e concursos públicos. Bem, o Código Penal não explica quem é o autor, o coautor e o partícipe. A distinção entre esses três sujeitos foi criada pela doutrina do direito. Por esta razão, existem várias teorias que tentam definir o autor do crime, mas a teoria mais aceita, conforme o artigo 29 do Código Penal brasileiro, é a teoria objetivo-formal. Este artigo afirma que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Logo, segundo esta teoria, o autor é aquele que realiza os atos executórios do crime. Dentro de uma empreitada criminosa, ele é o sujeito que realiza a ação principal do delito, ou seja, quem pratica a conduta típica. Por exemplo, em um homicídio, o autor seria quem apertou o gatilho. Contudo, a autoria não se limita tão somente à pessoa que praticou o ato criminoso propriamente dito, mas também compreende aquele que se serve de outra pessoa como um instrumento. Neste caso, estamos diante da autoria mediata. Aqui, o autor do crime é identificado através da teoria do domínio do fato, a qual atribui a responsabilidade penal àquele que controla, de forma consciente e decisiva, a realização do crime, mesmo sem executá-lo diretamente. Dessa forma, a autoria mediata ocorre quando o sujeito se utiliza de alguém como instrumento do seu crime, através de coação ou de induzimento ao erro. Assim, o verdadeiro autor será o mandante, e não a pessoa coagida, pois o mandante foi quem manteve o controle sobre a conduta de outra pessoa. Um exemplo prático desse tipo de situação seria um adulto convencer uma criança de 10 anos de idade a furtar uma loja, se aproveitando da sua falta de discernimento. Nesse caso, o adulto será responsabilizado como autor mediato do crime. Também é possível existir a autoria colateral. Isso ocorre quando duas ou mais pessoas, independentemente uma da outra, praticam condutas direcionadas à realização do mesmo resultado criminoso, sem que haja um vínculo ou acordo prévio entre elas. Em outras palavras, cada agente age por conta própria, sem o conhecimento ou intenção de cooperar com os demais. Um bom exemplo seria duas pessoas, sem qualquer acordo, entrarem na mesma casa para furtar objetos na mesma noite. Uma delas rouba um relógio e a outra leva um notebook. Ambos agem de forma independente, sem saber um do outro, mas alcançam o mesmo resultado criminoso. Dando seguimento, é preciso lembrar que existem situações em que a ação criminosa é praticada por mais de um autor. Quando isso ocorrer, estamos diante de um caso de coautoria. Imagine duas pessoas que querem matar um desafeto em comum. Assim, ambos com unidade de desígnios, ou seja, com a mesma intenção delituosa, resolvem matar a vítima. Nesse caso, temos a figura da coautoria em um crime de homicídio praticado em concurso de pessoas, com dois autores materiais diretos agindo juntos. Inclusive, os coautores não precisam necessariamente fazer a mesma coisa. Ou seja, a coautoria não necessita que os atos executórios sejam idênticos entre todos os coautores. O que torna as pessoas coautoras no crime é o fato delas estarem agindo juntas na mesma situação, praticando condutas idênticas ou distintas entre si, que somadas objetivam o mesmo resultado criminoso. Para fixar, imagine três indivíduos praticando o crime de roubo em um mercado. O primeiro entra no estabelecimento, anuncia o assalto e ameaça as vítimas com uma arma de fogo. O segundo permanece na porta do mercado, fazendo a contenção e vigiando a área. O terceiro fica dentro do carro com o motor ligado, aguardando a conclusão do assalto para realizar a fuga. Nesse caso, todos os três são coautores do crime, pois atuam de forma coordenada e com a mesma intenção criminosa. Nessa situação, temos o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas praticado em coautoria. Perceba que eles praticaram condutas diferentes entre si. Um realizou efetivamente o assalto, outro realizou a contenção e o último ficou responsável pela fuga. Mas por serem praticadas no mesmo contexto e com o mesmo fim, a subtração patrimonial, todos respondem pelo mesmo crime. E por fim, vamos à figura do partícipe.
O partícipe é aquele que colabora de alguma forma na empreitada criminosa antes que o crime aconteça, através de condutas acessórias, induzindo, instigando ou auxiliando o autor ou coautor à prática do delito, mas não participa da execução do tipo penal, apenas dos atos que antecedem a execução, ou seja, ele age, mas não suja as mãos. Assim, apesar de não praticar diretamente a conduta típica, colabora com a produção do resultado, e por isso responde pelo crime principal. Contudo, dependendo do grau da participação, pode ter sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. Além disso, a teoria adotada pelo Brasil sobre a punibilidade do partícipe é a teoria da acessoriedade limitada. Esta teoria defende a tese de que o partícipe pode ser responsabilizado penalmente caso o autor pratique o delito, mesmo que o agente principal não seja culpável e não possa ser punido. Como exemplo, imagine uma pessoa que ajuda a outra a roubar uma loja, fornecendo informações sobre o melhor momento para o roubo. Mesmo que o assaltante não possa ser punido, por exemplo, por ele ser menor de idade, quem ajudou pode ser responsabilizado, porque o roubo é um ato descrito como crime. Outro ponto importante é que a participação pode ser de 3 espécies: instigação, induzimento ou cumplicidade. A instigação e induzimento são espécies da participação moral, e a cumplicidade pode ser chamada de participação material. A instigação é contribuir, incentivar alguém que já deseja praticar determinado delito a realizar o feito. O induzimento é fazer nascer na cabeça da pessoa a ideia de praticar um crime. Diferentemente da instigação, que a pessoa já tem vontade de praticar um crime e o outro instiga, colabora moralmente para que ela pratique o crime, no induzimento não existe a ideia da prática do crime e o indivíduo induz o outro a praticá-lo. A cumplicidade, ou participação material, ocorre quando o partícipe fornece qualquer instrumento a ser utilizado na empreitada criminosa, como armas, informações ou até mesmo o carro que vai ser utilizado na fuga. Contudo, segundo o artigo 31 do Código Penal, o induzimento, a instigação e o auxílio não serão puníveis se o crime não chegar pelo menos a ser tentado. Mas você deve estar se perguntando, por qual crime o partícipe responde? Segundo a teoria unitária, adotada no Brasil, que versa sobre a punibilidade no concurso de pessoas, tanto o partícipe quanto o autor respondem pelo mesmo crime, mas, em regra geral, a pena do partícipe é menor do que a do autor. Porém, ser o autor ou ser o partícipe não gera necessariamente penas diferentes, pois, de acordo com o artigo 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, receberá a pena de acordo com a reprovação social que merecer. Além do mais, segundo o professor Guilherme Nucci, não há nada que impeça na legislação brasileira a possibilidade do partícipe receber pena superior à do autor. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre seus direitos de forma direta e animada. Nos vemos no próximo vídeo.